Glória a Deus. Obrigado, irmãos, irmãs. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? As crianças vão agora para a sua classe, juntamente com o ensaio. Estão ensaiando e também tendo aula bíblica. Que Deus as abençoe cada vez mais. Vamos fazer mais uma oração? Convidar o irmão Fábio. Já ia chamar o Fábio mesmo. Deu certinho? Fazer mais uma oração, Fábio? Amém, gente. Boa noite. Amém? Fechamos nossos olhos. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nosso coração está sedento, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus. Queremos que o Senhor possa ministrar, meu Pai, a Tua palavra em nossos corações, meu Pai. Pai, nossos corações, Ele te clama, nosso coração, Ele te chama, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, faz assim, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos e te honramos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, alguns dias atrás eu tive uma honra imensa de poder compartilhar a palavra de Deus em um aniversário de 80 anos. E o que é mais maravilhoso é que quem estava completando os 80 anos era uma serva de Deus, era uma crente no Senhor Jesus Cristo. E o texto que me foi pedido para fazer a leitura naquele dia foi aquele famoso versículo que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos aqui acreditam na ajuda de Deus? Levanta a mão. Só quem acredita que Deus ainda nos ajuda. E quem aqui gostaria de ser um daqueles que a cada dia podem dizer que até aqui nos ajudou o Senhor? Quem queria ser, quem gostaria de ser um daqueles que todos os dias podem declarar: eu sou um daqueles a quem Deus ajuda. Eu sou um daqueles a quem o Senhor tem ajudado. Então, se você considera importante a ajuda de Deus, preste atenção, porque nessa noite nós iremos meditar sobre aquilo que os filhos de Israel fizeram para que Deus os ajudasse. E também o que nós devemos fazer para que Deus nos ajude. Porque, irmãos, às vezes a impressão que nós podemos ter é que Deus ajudou aquelas pessoas do nada, sem que elas tivessem feito nada. Até aqui nos ajudou o Senhor, como se isso tivesse surgido de nada. Porém, o texto, os versos anteriores a esse versículo tão amado, mostram decisões que o povo tomou e que contribuiu para que Deus os ajudasse. E que se nós tomarmos, também vão contribuir para que Deus nos ajude ainda mais. Porque Ele já tem nos ajudado, mas Ele pode e quer nos ajudar ainda mais. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel fica no Antigo Testamento, mais para o início da sua Bíblia. Na minha é a página 383, só para você ter uma ideia. 1 Samuel, capítulo de número 7, nós iremos meditar nos versos 2 a 11. 1 Samuel, capítulo 7, versos 2 a 11. Eu já dou as boas-vindas aos nossos irmãos, amigos aqui presentes também, como sempre faço, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós sempre temos irmãos, irmãs nos acompanhando, participando do culto, que não podem estar presentes ou por doença, ou por trabalho, ou pela distância, mas nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a todos. Aqui em 1 Samuel, irmãos, capítulo 7, nos versos 2 a 11, eu encontro duas decisões que nós precisamos tomar, a fim de que Deus nos auxilie,
Deus nos socorra de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, de uma maneira marcante. Primeira decisão que você precisa tomar para ser um ser humano a quem o Todo-Poderoso ajuda é: decida se consagrar ao Senhor. Decida se consagrar ao Senhor. Pastor, o que é se consagrar? Essa palavra consagrar, consagração, ela tem a ver com tornar-se santo. Consagrar significa tornar sagrado, tornar separado do pecado. E a Bíblia mostra, irmãos, que Deus tem o prazer de ajudar, sabia? Quem se consagra. Deus tem o prazer de auxiliar quem se separa do pecado. Tanto é que quando Deus ia dar uma vitória militar ao seu povo, o que Deus fazia? Deus dizia: santificai-vos para amanhã. Deus ia dar uma vitória militar para o povo no dia seguinte, mas antes ele dizia: se santifiquem, se consagrem. O que Deus estava dizendo? Eu vou estar no campo de batalha com vocês. Eu quero estar com vocês, eu quero ajudar vocês. Para isso, nós temos que nos separar do pecado. Nós temos que nos santificar mais e mais. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos nos consagrar. Deus ajuda a quem se consagra. Inclusive existe uma promessa em relação a isso aqui, nos versos 2 a 4. Vamos ler esses versículos para entendermos o que o texto está dizendo. 1 Samuel 7, 2 a 4 dizem assim: sucedeu que, desde aquele dia, a arca da aliança, a arca que simbolizava a presença de Deus, ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. A arca não estava onde deveria estar, a presença de Deus não estava onde deveria estar. E aí o texto diz: e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel, o profeta, a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Amados, aqui fala sobre um período em que os filhos de Israel estavam levantando lamentações ao Senhor. E aí eu pergunto para vocês: quando é que nós normalmente levantamos lamentações a Deus? Será que é quando tudo está como nós queremos? A gente lamenta a Deus quando tudo está do jeito que a gente quer? Quando tudo vai do jeito que a gente sonhou, a gente levanta lamentações a Deus? Não. Nós muitas vezes lamentamos ao Senhor, diante do Senhor, quando as coisas não vão do jeito que nós queremos. Aí nós lamentamos, aí nós choramos, aí nós clamamos a Deus. Por quê? Porque as coisas parecem não estar indo bem. A gente faz planos e os planos não dão certo. A gente ora e as coisas não acontecem. Aí muitas vezes nós lamentamos a Deus. Nós levantamos lamentações ao Senhor. Então aqui fala de um momento na história de Israel, porque a arca estava longe, o povo estava levantando lamentos ao Senhor. Porém, não estava acontecendo absolutamente nada. O povo lamentava e nada mudava. E nada acontecia. Por quê, pastor Tiago? O povo lamentava a Deus, o povo buscava a Deus, o povo chorava diante de Deus e Deus não agia.
Por quê? O motivo é simples, igreja. É porque o povo até estava servindo ao Senhor, porém, não estava servindo de forma completa. O povo estava servindo ao Senhor e aos Baalins. O povo estava servindo ao Senhor e aos Astarotes. O povo estava servindo ao Senhor e aos ídolos. O povo estava servindo ao bem e ao mal, ao mesmo tempo. Aí eu pergunto para vocês, isso é algo incomum de acontecer, é? Nos nossos dias, isso é algo que nunca acontece? Pelo contrário. O que o ser humano considera mais normal é fazer isso. É tentar servir a Deus, mas também dar aquelas escapulidas no pecado, aquelas visitas no mundo. Ou seja, querer servir a Deus, mas ao mesmo tempo não servir. Servir a Deus e a mim mesmo. Servir a Deus e ao mundo. Servir a Deus e a outra religião. Servir a Deus e ir para o carnaval, ir para a festa, fazer isso e aquilo. É a coisa mais normal para o ser humano. Para o ser humano. Porque para Deus, não. Deus não quer esse tipo de serviço a Ele. Um serviço pela metade, um serviço incompleto. Servir a Ele e ao inimigo. Servir a Ele e continuar com o pecado, que eu sei que é pecado dentro de mim, ó. Deus não aceita. E é por isso que Samuel, o profeta, o líder deles, diz o que é que eles deveriam fazer. Aí é de todo o coração que vocês agora estão se voltando para Deus, então faça o seguinte: tirem os Baalins, retirem os Astarotes do meio de vocês. Preparem o coração e sirvam somente ao Senhor. Ou seja, consagrem o coração de vocês a Deus. Façam com que a vida de vocês não seja de Deus pela metade, mas seja de Deus por completo. Santifiquem-se totalmente ao Senhor. E olha a promessa que Samuel faz. E Deus ajudará vocês. E Deus ajudará. Oi. Quando foi que Samuel disse que Deus ia ajudar o povo? Foi antes deles se consagrarem? Ou foi depois? Samuel disse que Deus os ajudaria contra os filisteus depois que eles se consagrassem ao Senhor. Se vocês se consagrarem, Deus vai derrotar os filisteus por vocês. Deus vai ajudar vocês. Deus vai socorrer vocês. Deus vai proteger vocês. Aí o povo que não era besta nem nada, fez o quê? Olha o verso de número 4 de novo, para ficar bem marcado nos nossos corações. Então, Deus vai me ajudar se eu me consagrar a Ele? Deus vai me ajudar se eu me santificar mais e mais? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e fizeram o que, igreja? E serviram só ao Senhor. E serviram somente ao Senhor. Será, meus irmãos, que algo assim não está precisando acontecer na nossa vida? Será que Deus não está nos ajudando mais? Porque existe algo precisando ser retirado do nosso coração? Algo precisando ser retirado das nossas vidas? Obrigado. Naquela época, o que os filhos de Israel precisavam tirar eram os Baalins e os Astarotes. Hoje ninguém tem mais Baalim, ninguém tem mais Astarote. Mas hoje nós podemos ter, sabe o quê? Um sentimento errado no nosso coração.
Um sentimento que a gente sabe que é errado, mas a gente não quer tirar. A gente não quer lutar contra ele. Um sentimento de raiva, de orgulho, de falta de perdão, de vingança, de mágoa. Mas a gente quer que continue lá. Deus manda tirar, Deus manda colocar para fora e a gente deixa o Baalim lá, o Astarote lá dentro do coração. Deus diz: tira, se consagra. E a gente deixa. Pode ser uma prática. Pode ser uma prática, uma atividade que Deus não se agrada. E a gente continua naquela prática. Ou pode ser até um relacionamento que não agrada ao Senhor. E Deus manda retirar aquilo da nossa vida. Se você deseja que o Senhor te ajude ainda mais, então toma uma decisão essa noite. Toma uma decisão de fazer um check-up da sua vida, de fazer um check-up do seu coração. Talvez, irmãos, tem coisas que a gente nem percebe, sabia? Tem coisas que eu faço errado que eu nem percebo. Aí eu tenho que orar que nem um salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque eu posso achar que está tudo certo comigo. Só que a sonda de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer sonda da terra. Ele sonda o nosso coração. Aí ele vai dizer, o Espírito Santo vai testificar: olha, isso aqui está errado, meu filho. Isso aqui está errado, minha filha. Tira isso da tua vida, que eu vou te ajudar ainda mais. Eu vou te auxiliar, eu vou te socorrer, eu vou responder aos teus clamores. Primeira decisão que nós precisamos tomar para sermos um daqueles a quem Deus ajuda, para podermos dizer: até aqui me ajudou o Senhor, é decidir se consagrar a Ele. Ser totalmente dele, tirar do coração tudo que não agrada a Ele. Essa é a primeira decisão. Mas aqui eu vejo uma segunda, tão importante quanto essa, e é uma consequência dessa também. Que decisão é essa? Decida buscar Deus em oração. Decida buscar Deus em oração. Irmãos, eu estava pensando hoje, e eu estava comparando a nossa vida a um filtro solar. Nós sabemos que todo protetor solar, ele, de alguma forma, ele protege a nossa pele, não é isso? Só que existem fatores de proteção diferentes. Quais são os fatores que existem, que vocês conhecem? Qual é o mais baixo que tem? Ou ninguém usa protetor solar aqui? Ninguém vende protetor solar aqui? Quais são os fatores que existem de proteção solar? Primeiro é o 15, não sei se tem algum menor, né? Aí tem o 30, tem o 50, 60, parece a Casa Pia, né? 30, 60, eu acho que o 60 é maior, né? E aí, irmãos, todo protetor solar, ele vai proteger a nossa pele, de alguma forma. Só que alguns vão proteger mais do que outros. Assim são seres humanos. Todo ser humano é ajudado por Deus. É ou não é? Lá em Mateus vai dizer que ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ele faz chover sobre justos e injustos. Até o perverso, Deus ajuda ele de alguma forma. Mas, irmãos, existem aqueles a quem Deus ajuda mais. Existem aqueles que têm um fator maior de ajuda, de proteção de Deus. Aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus, aqueles que se derramam em oração, eles vão ser mais ajudados do que aqueles que não oram, do que aqueles que não buscam. Não é que quem não ora não vai ter a ajuda de Deus. Vai. Deus vai ter misericórdia e vai ali ajudando de vez em quando. Mas olha a diferença de quem busca a Deus, de quem ora a Deus. Deus vai se manifestar ainda mais para quem o busca
ainda mais. Então Deus ajuda aqueles que o buscam em oração. Inclusive, qual foi a leitura inicial? Nem todos estavam aqui, quando a Rivani fez a leitura inicial. Por isso, eu vou informar a vocês que a leitura foi aquela que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois de que Deus vai sarar a terra? Depois de que Deus vai se manifestar? Depois de que Deus vai ouvir e perdoar? Depois que nós decidirmos buscar ao Senhor, consagrando-se em primeiro lugar e em oração em segundo lugar. A Bíblia mostra que quem se derrama na presença de Deus em oração, recebe a ajuda do Senhor. E nós vemos isso também aqui nesse texto. Primeiro nós vimos que o povo se consagrou a Deus, tirou os balins, tirou os astarotes, mas não parou por aí. O povo agora, buscou a Deus em oração. E é o que a gente vê aqui nos versos 5 a 11. Convido você a fazermos a leitura desses versos. 1 Samuel 7, 5 a 11. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Olha a oração. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa, disciplinou de alguma forma. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, olha os corajosos, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Não cessa de orar por nós, Samuel. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Percebeu quantas vezes se fala em oração aqui? No verso 5 o povo diz: Samuel, não cessa de orar. Não, na verdade no verso 5, Samuel diz para eles se congregarem que ele vai orar por eles. E aí eles se congregam e até jejuar eles jejuam. E aí os filisteus ficam sabendo que eles estão fazendo o que nós estamos fazendo. Que eles estavam reunidos, que eles estavam congregados. E aí eles vieram atrás do povo de Deus. O povo de Deus ficou sabendo e ficou com o quê? Com medo. Olha como o ser humano é parecido, né? Ficou com medo dos problemas, ficou com medo das ameaças. E aí eles disseram: Samuel, não deixa de orar a Deus por nós. Eles entenderam o poder da oração. Samuel ouve aquilo, pega um cordeiro tenro que ainda mamava, oferece em holocausto ao Senhor, clama ao Senhor. Os filisteus chegam. E o que Deus faz? Deus troveja com grande estampido. Os filisteus ficam com medo e são derrotados diante dos filhos de Israel. Eles perdem a batalha, igreja, para os filhos de Israel. E aí eu pergunto para vocês:
E se o povo não tivesse orado? E se Samuel não tivesse orado? Deus teria ajudado? Será que Deus teria trovejado naquele dia? Se Samuel não orasse? Se o povo não pedisse para Samuel orar? É possível que Deus tivesse ajudado, não é? Por misericórdia do seu povo. Mas o que o texto deixa claro como o sol é que Deus ajudou, porque o povo fez o quê? Porque o povo orou, porque o povo buscou em oração, porque Samuel intercedeu por eles. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que Deus ajudou porque Samuel clamou. Deus ajudou porque alguém intercedeu pelo seu povo. Deus ajuda, irmãos. Às vezes nós até nem vemos. Às vezes nós nem agradecemos. Mas uma oração muda as circunstâncias. Tem uma frase que diz, na qual eu acredito: ora que melhora. Irmãos, eu tenho experimentado isso todos os dias da minha vida. A situação está preta. A situação está difícil. Aí você ora. Às vezes o problema não se resolve totalmente, mas ele dá uma melhorada. Entra um ar mais fresco. Uma porta se abre. O problema diminui. Eu orei e Deus melhorou a situação. Deus melhora, Deus muda a circunstância, irmãos. Deus ajuda quem clama a Ele. Qual é o pai que vai ver um filho pedindo algo necessário e não vai quebrantar o coração para ele? Se a gente faz isso até com os estranhos, que dirá com um filho, que dirá com uma filha. Tem coisa que a gente não recebe porque a gente não pede. Tem situação que não muda porque a gente não clama, porque a gente não busca, ou então se busca, para de buscar, desiste. Quando Deus quer persistência da minha parte e da sua parte. A Bíblia está cheia de exemplos de que Deus socorre quem busca a Ele. Inclusive o profeta Samuel é o exemplo disso. Porque quando foi que Samuel foi gerado? Quem era a mãe de Samuel? Era uma estéril, chamada Ana, que, para completar, ainda tinha uma rival, que zombava dela, porque o marido dela era casado com duas, e a outra dava filhos para o marido e ela não. Era uma mulher que amava o seu marido, mas não dava filhos para ele. Aí teve um dia que Ana se derramou na presença do Senhor. Teve um dia que ela derramou a alma, não foi só lágrimas não. Ela derramou a alma na presença de Deus. E ali diz que Deus a ouviu, Deus atendeu ao seu clamor. Ela gerou um menino, e não foi um menino qualquer, ela gerou um profeta, o nome dele é Samuel, que serviu ao Senhor, e quando cresceu, entendeu o poder da oração, e orou pelos outros, pela salvação dos outros. Louvado seja Deus. Por falar nisso, eu disse no início que quando eu trouxe a palavra nesse aniversário, a palavra era até aqui nos ajudou o Senhor. Mas eu não falei de quem era o aniversário. O aniversário era de uma senhora chamada Terezinha. Não era essa aqui. Era uma senhora chamada Terezinha. Ela completou 80 anos. E ela é a mãe do nosso irmão Gilson. E aí, para eu poder dizer alguma coisa em relação a ela, que eu não a conhecia, eu pedi ao irmão Gilson para descrever algo em relação a ela, para que eu pudesse dizer no dia. E escuta o que um filho disse sobre a sua mãe. O nome dela é Terezinha Fernandes de Freitas. Completa 80 anos de idade. Serva de Deus desde pequena. Nunca se afastou de Jesus, por mais que a coisa fosse difícil. Um filho dizendo isso da sua mãe. Aceitou a Jesus pequena e nunca se afastou. Ei, os nossos filhos estão observando a nossa persistência no Senhor.
sempre fiel ao Senhor Jesus, no seu propósito ganhou seu esposo para Jesus. Agora escute, depois de mais de 20 anos de orações, e parte dos filhos se encontram na fé até os dias de hoje. Essa mulher podia dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Mas ela também podia dizer, até aqui eu me consagrei ao Senhor, e até aqui eu busquei ao Senhor em oração. É isso que Deus quer de nós. Para que nós possamos dizer que o Senhor nos ajudou, Ele quer também que nós o busquemos. Irmãos, meu pai partiu há 2 anos atrás. E hoje eu estava pensando, aliás ontem, estava orando e me veio o seguinte pensamento. Se eu tivesse orado mais pelo meu pai, será que ele ainda estaria aqui? Porque ele morreu no hospital, ele morreu enfermo. Muito por causa de consequências de erros dele. Por causa da bebida, durante muito tempo da vida dele ele bebeu. E eu orei pelo meu pai, basicamente todos os dias, depois que eu me converti. Mas eu fiquei pensando, se eu tivesse orado mais, será que ele estaria vivo? E eu não tenho a resposta para essa pergunta. Mas aí Deus falou ao meu coração, você ainda tem parentes vivos, pelos quais você pode continuar orando. Seu pai já partiu. O que você podia ou não podia fazer por ele já foi feito. Mas existem parentes seus que ainda estão sobre a terra. Então não pensa no que passou, pensa no presente agora. E aí eu enchi meu coração, irmãos, de vontade de orar ainda mais pelos meus parentes que ainda estão vivos. Porém, esse texto ele não fala apenas sobre pedir. Ele também fala sobre testemunhar do que o Senhor fez. Porque no versículo 12, 1 Samuel 7,12, depois que Deus faz tudo isso, e o povo persegue os filisteus, no verso 12 diz, tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto fala sobre testemunhar. E será que nós temos testemunhado daquilo que Deus já fez? Porque não é para a gente olhar só para o que falta ser feito. Temos que buscar ao Senhor por quem ainda não aceitou, por quem ainda não se converteu. Mas, irmãos, e o que Deus já fez? Estamos erigindo pedras, estamos dando testemunho do que Deus já operou na nossa vida. Ele está operando, igreja, na sua vida? Ele está fazendo algo na sua vida? Você está testemunhando do que Ele já fez? Porque Deus não quer que nós saibamos apenas pedir. Ele quer que nós saibamos pedir. Mas Ele também quer que nós saibamos testemunhar do que Ele tem feito a nosso favor. Que nos consagremos a Deus, que oremos a Deus, e quando Ele nos ajudar, que testemunhemos daquilo que Ele fez. Amém? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua ajuda, Senhor. Até quando nós éramos contra Ti, Senhor, o Senhor tinha misericórdia de nós, e o Senhor nos livrava. Muito também, Pai, porque alguém orava por nós. Nós éramos perdidos, nós éramos teimosos, nós éramos incrédulos, mas havia um Samuel orando por nós, Senhor. Havia uma Ana orando por nós. E é por isso que nós estamos aqui agora, Senhor, também para orarmos pelo povo de Deus. Orarmos, Senhor, por aqueles que estão com medo. Orarmos por aqueles, Senhor, que estão inseguros. Por aqueles que estão no caminho errado. Senhor, hoje nós entendemos que o Senhor ajuda a todos. Mas o Senhor ajuda de uma forma especial aqueles que decidem se consagrar a Ti, que decidem, Senhor, se apartar do mal, do pecado, e também aqueles que decidem Te buscar em oração. Pai,
se esses propósitos estavam adormecidos na nossa vida, que hoje eles sejam despertados, para que o Senhor continue trovejando, Senhor, na terra, para que o Senhor continue trovejando contra os nossos inimigos, afastando o mal, Senhor, dos nossos e da nossa vida. E nos ensina também, Senhor, a não ficarmos calados, sempre que o Senhor operar a nosso favor ou a favor dos nossos. Ebenezer, que possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.